Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à Estação Hamburgo desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Agora são 18 horas 34 minutos, estamos ao vivo, direto dos estúdios da nossa Vale TV. E não tem como começar esse programa sem a gente falar dessa caudalosa chuva que tomou conta das nossas ruas, né? Quem sofreu mais aqui com essa chuva hoje, seja muito bem-vindo. Hoje uma bancada forte aqui, como a gente costuma trazer. Leandro da Onda, Carlos Fortes, nosso amigo Arabi Rodrigues, pajador, poeta. Nunca sei como eu te apresento, né, Arabi? Assim, poeta, pajador, escritor, apresentador de TV. Mais um monte de ouro. E Luiz Fernando Rodenbusch, habituê desse espaço, né? Fernando, como é que tá a chuva lá fora? Tá molhada, tá difícil, mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Dificuldade de atravessar a cidade? Tá, tu veio do lado de cá do Arroio? Sim. Eu não vim do outro lado do viaduto lá, mas tá bem difícil, viu? Tá bem difícil mesmo. Boa tarde, Arabi. Seja muito bem-vindo. Boas tardes. Chuva para cachorro beber água em pé. Cachorro? É. Cachorro? Ó. O arroio, o Luiz Real está encostando na ponta. Que barbaridade. É muita água. E com o problema do asfalto, que na verdade não tem infiltração, e aí as águas descem para o arroio. Acaba dando enchente, botando o campo fora, como se diz na campanha. Não respira a nossa terra, né? Não respira. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde, a bancada aí. Hoje eu peguei várias temperaturas, saí com chuva. Cheguei na Serra, Caxias do Sul, com muita neblina e frio. Para voltar, mais neblina e aí para fechar com chave de ouro essa chuva torrencial aí. Quase que não conseguimos chegar aí, porque além da chuva, pedras também, né? Pegou pedra no meio do caminho? Peguei onde pedra é que pegou também. pedra? Não, aqui no Novo Hamburgo mesmo. Aqui no Novo Hamburgo já. Aqui, Não vi as pedras. Ainda bem que foi um granizo fino, né, Rodrigo? Porque se fosse maior, com certeza o estrago seria maior também. Como tem sido nos últimos dias. Né? É verdade. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Representante da Onda, não. Representante do Leandro, do Rudolf no primeiro momento, mas também... Falando sobre a chuva, gostaria de lembrar, a gente sempre orienta as pessoas, quando caso tem enchente, soltar os animais que vivem presos no quintal. Nós passamos por esses últimos anos aí por 2 enchentes, onde nós tivemos que trabalhar muito, entrar nas residências e tirar os animais que ficavam presos em correntes. Ele solto, ele consegue ainda se salvar, né? Mas geralmente as pessoas querem sair de casa e esquecem de soltar o animal. Ou, se não tem condições de levar junto, pelo menos soltar para eles ir para um lugar seco, né? Na última cheia, me recordo que Canudos foi o número recorde de resgates, né? Foi, tinham equipes fazendo resgate de animais. Muita coisa. Pássaros, cães, gatos, cavalos, de tudo. De tudo. Impressionante. E a gente, é claro que é uma situação bem difícil para as pessoas, mas a gente pede para lembrar, pelo menos soltar o animal para ele não ficar preso na corrente, fatalmente acabam morrendo afogados. Me conta, Carlos, como é que está o trabalho? Caxias te chamando porque está trabalhando para lá, né? Sim. Clientes Brasil afora hoje, né? Brasil afora. Semana que vem, inclusive, eu passo de quarta a domingo em São Paulo. Vou também na cidade de Campinas, cliente. E estamos trabalhando muito forte aqui no estado. Esse ano, que é um ano mais recessivo, está fazendo com que as empresas busquem aprimorar as suas equipes. Então, a parte de treinamento de vendas e palestras, esse ano assim, todos os anos sempre foram muito bons, mas esse ano especial tá demais, assim, porque as empresas estão preocupadas em não deixar cair o seu movimento, o seu faturamento, as suas vendas. E para isso, elas estão vislumbrando no treinamento a oportunidade que isso seja viável, né? Como está o desemprego aqui na nossa região, Carlos? Tu trabalha diretamente com as empresas. Olha, o desemprego na nossa região, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos e região metropolitana já é uma situação de fato. A FCDL divulgou no mês de agosto um dado que foram extintos mais de 1.500 vagas, postos de trabalho já no comércio varejista. E eu penso, Rodrigo, que agora vai permanecer no mercado quem realmente estiver preparado. Isso na parte do empresário, que ele vai ter que preparar o seu negócio, a sua equipe para conseguir passar por esse momento mais recessivo. E também na parte de pessoas. A gente vivia uma situação que até o ano passado, quando você trazia um profissional para entrevistar, não era o empregador que entrevistava. Primeiro era aquele profissional. Queria saber o horário de trabalho e o salário. Depois disso, pode me entrevistar.
Agora a gente volta numa condição que o empregador ele tem mais opções de profissionais no mercado e, consequentemente, começa a ficar acirrado como foi nos anos atrás, aí, como era na nossa região. Né? Então, essa não é a primeira crise que a gente encontra, né, Dabi? Aliás, Novo Hamburgo é campeã de estar passando dificuldade, né? Aqui repetia-se... Capital Nacional do Choro Livre. Repetia-se a crise anualmente, especialmente a do calçado. Todo mundo aqui sabe disso, lembra? Né? Que sempre, todos os anos, havia uma crise do calçado. Né? Depois, com esse advento aí da mudança, que os empresários mudaram a visão, a coisa, pelo menos, espaçou um pouco mais. E agora, com este advento que está aí, é o Brasil inteiro, né? Aí, é o Brasil inteiro sofrendo. Sofrendo, né? Exatamente. E principalmente o povo, o mais pobre é o que paga mais caro por tudo. Este, porque fica sem um emprego, o salário que tinha para de obter, e o mercado, a inflação come o que tinha. Mas aí, Arabi, eu te pergunto, a gente fala em crise e fala nas pessoas podendo consumir menos. Mas, na verdade, se a gente for num supermercado, a gente vê carrinhos e carrinhos lotados. Se a gente for ir na rua no sábado à noite, vê que as casas noturnas, os restaurantes estão lotados. Domingo de meio-dia, os restaurantes lotados. A gente fala em desemprego, mas ainda é um desemprego menor do que a gente tinha alguns anos atrás na nossa região. Essa crise, ela é uma crise... tu acha que muito mais política ou muito mais econômica realmente? Não, ela é política, muito séria, politicamente, e econômica. Porque o econômico é atingido pelo político. Quando o político desanda, como é o caso agora, o econômico vai de arrasto, porque perdemos crédito. E esse é o grande problema. Quando se perde crédito, aí as coisas ficam muito difíceis. Mesmo, de verdade. Mas, em verdade, Rodrigo, tu tens razão quando afirma que os restaurantes e o mercado e tal, mas nós temos que olhar, a vila, o povo pobre do Brasil. Esse povo está pagando um preço muito alto pela crise, que é política e que arrasta o econômico. E esse pessoal não está ganhando a Bolsa Família? Mas é uma miséria aí distribuída, né? Isso... Né? R$80, isso é... Mas eu posso fazer uma adendo nisso que o senhor Arabi está falando. Eu também penso que, além de uma crise política e uma crise econômica, que, na minha concepção, Rodrigão, a crise, ela está, assim, para grandes fabricantes. Vamos dar um exemplo. Nesses últimos 8 anos, quantos mil carros as montadoras colocaram no mercado? Esse ano é um ano de recessão, obviamente está apertando no bolso deles, e eles vão botar na mídia que tem crise, vão demitir, vão fazer, mas eles ganharam muita grana nesses 8, 12, 16 que ainda é a anos. matriz econômica do nosso país. E que ainda é a matriz, infelizmente não poderia ser, mas é. Agora, eu penso, botando junto dessas duas crises, hoje nós estamos sofrendo uma crise midiática também. Porque a imprensa não tem mais o que noticiar, então eles pegam um fato... E esse fato eles abrem, e é só isso que ficam noticiando. Todos os grandes veículos de comunicação, se a gente parar para analisar, é só notícia ruim e com muita ênfase. Eu estava mesmo falando com o senhor Arabi antes. E aí o que acontece? As pessoas têm condições de compra, sim, ainda tem. O consumo não vai parar, logicamente que não. Mas, por exemplo, tu liga um veículo lá de grande repercussão nacional e fala para a pessoa... o consumidor tem que pesquisar mais, o consumidor tem que bater perna, o consumidor tem que fazer pesquisa, tem que chorar desconto. E isso acaba influenciando as pessoas, até o cara que está numa situação bacana, ele começa a ver, está a crise, é a crise. E aí, Dragão, como é que está? A crise. E isso mochila nas orelhas de todo mundo. Acaba contaminando, mesmo o cara que não está numa situação de crise. Nós temos que levar em consideração que o poder econômico não tem nenhum compromisso com a pobreza. Nenhum. Passa por cima de tudo. Tudo isso que você aludiu aqui, a venda exorbitante de carros durante 2, 3 anos, 4 anos aí financiado, esse dinheiro saiu do Brasil, foi para o exterior, para as empresas que fabricam automóvel.
não fica aqui em benefício da sociedade. E agora, quando começam a demitir, aí começa o sofrimento. Sim. É claro que a crise traz alguns paradigmas que são importantes. Por exemplo, fazer com que a sociedade pense, fazer com que a sociedade economize, fazer com que a sociedade se independa politicamente. Isso são pontos positivos. Arabi, neste campo. o Carlos é especialista em finanças pessoais, ele vai dar alguns toques para nós aqui, poder controlar um pouco melhor o nosso dinheiro. Mas aonde não tem crise é lá na Feijoada da Onda, que foi um sucesso. O Leandro vai falar sobre isso em seguida. E aonde não tem crise na produção cultural de Novo Hamburgo, né? Acabamos de rodar um curta-metragem, uma super produção, na madrugada, com chuva, com tudo. Muita chuva. Fernando Rodenbusch fala sobre isso logo depois do nosso intervalo. Estação Hamburgo desta quarta-feira, dia 21, exatamente 18 horas e 45 minutos. A gente volta já já.